A paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria poder estar mais uma vez aqui. Hoje tem tanta coisa, né, pastor? Eu vou pedir para a gente já começar lendo o texto, que eu vou dar a oportunidade para o meu marido ler. Está em Lucas 24, é um pouco longo, de 13 a 35. É um pouco longo o texto, mas vale muito a pena, amém? Vamos ler. Amém. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto e os outros entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como que ia mais adiante. Mas eles insistiram com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava assentado com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia a pão. Amém. Glória a Deus, paz e assentar. Amém.
Todo mundo contente, feliz hoje na casa do Senhor, com esse texto maravilhoso e com um desafio, né? É o pastor Getro que faz o tema do mês. É um desafio. Olha, essa semana eu sofri, viu, pastor? Porque uma igreja que perdoa não é uma coisa fácil de fazer. Porque quando a gente pensa em perdão, perdão é praticamente todos os dias da nossa vida. Todo dia a gente tem que se perdoar, que perdoar alguém. E é difícil, porque é um processo tão difícil que, se você procurar, a filosofia vai ter o que falar sobre o perdão, a história vai ter opinião sobre isso, a neurologia, a psicanálise, mas sobretudo as religiões. E quando a gente fala de cristianismo, é mais desafiador ainda. Por quê? Qual a base do cristianismo? Perdão. Ser cristão sem ter um coração propício ao perdão é correr em vão, nadar e morrer na praia. Por quê? Qual o grande sacrifício de Jesus na cruz? Ele morreu por quê? Pelos nossos, para que fôssemos. Então, se nós queremos ser cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo, nós temos que perdoar. E é fácil? Não. Mas Jesus curava perdoando. Tem um momento que ele fala: o que é melhor, o que é mais fácil, eu perdoar os pecados ou curar? Então, seus pecados estão perdoados e você está curado. Ele usa a tua fé te salvou, te curou, relacionado ao perdão. E aí fica um desafio. Só que perdoar não faz parte das nossas emoções. É um decidir. Eu decidi perdoar. E quando eu decidi perdoar, acabou? Não, é só o começo. Eu fui muito magoado em uma área. Se você olhar para a sua vida, para a sua infância, você vai ver que mágoas da sua infância permearam toda a sua vida, que colocaram uma linha, um caminho, que porque você foi muito magoado na sua infância, você seguiu aquele caminho daquele jeito. Entende isso? O quanto é complicado e o quanto é desafiador perdoar, mas mais do que isso, quando a gente não perdoa, pensa aí numa pessoa que te fez muito mal. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguém. E se a gente lembra, é porque ou a gente já perdoou, ou a gente está no caminho de perdoar, ou a gente ainda nem começou. Pensa nessa pessoa. Eu penso, qual o sentimento que veio?
raiva, dor, rancor, mágoa, não sei. Eu só sei que você se torna escravo de quem você não perdoa. Ok? É isso mesmo. Aquela pessoa que nos machucou tanto, que nos feriu tanto, se torna Senhor, Senhora da nossa vida. É horrível isso, não é? Mas quando a gente não consegue perdoar, caminhar, decidir, a gente fica ali sempre orbitando a pessoa. Não é horrível? Mas pensa só, qualquer coisa que aparece, que acontece parecido, a gente lembra da história. E aí, às vezes, a gente não está num momento muito bom e a pessoa está. Não é horrível? A pessoa está hiper bem, viajando para Bariloche, feliz da vida, e você lá, olhando o Instagram, comendo pipoca no sofá. É horrível. Você quer. Gente, às vezes eu ouço pessoas falando para mim, principalmente jovens, que não querem perder sua liberdade, por isso não vão à igreja. Não se engane, nós que já somos 40 mais, a gente entende que todo mundo tem um Senhor. Qual é o seu Senhor? Você só precisa descobrir qual é. Porque todo mundo tem um Senhor. E essa noite é uma noite para que a gente possa perdoar e se perdoar. Perdoar o outro, liberar o outro e se libertar do outro. Porque quem é o nosso Senhor? O nosso Senhor é Jesus. E Jesus nos libertou. Jesus nos tornou livres para que não voltássemos a ser escravos. E não temos o direito de deixar de perdoar alguém e nos tornarmos escravos novamente. Porque a nossa liberdade foi a preço de sangue. Nós não temos o direito de não perdoar. Você tem mágoa de alguém? Paga do jeito mais louco possível. Perdoa. Libera. Ora pela pessoa. A falta de perdão nos adoece, nos paralisa, nos faz caminhar numa direção que não é a do Senhor. E aí você vai me perguntar, mas irmã, por que você pegou esse texto? Não é um texto que fala de perdão, não é um texto diferente. É que eu, como vocês, fui muito magoada, muito machucada. E comecei um processo, eu decidi que eu queria perdoar. E no dia que eu decidi, não aconteceu nada. Eu não perdoei. A coisa voltava a me cutucar, me ferir, me machucar. Mas isso, aos poucos, foi diminuindo, porque o Senhor me ensinou com esse texto um caminho. É um caminho. É um caminho
É um caminho que nos desafia e que nos ensina. O Senhor está conosco nesse caminho. Amém? Amém? Você pode glorificar o Senhor? Eu queria pedir para o Davi para ele cantar uma frase, né? Escuta. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Vamos cantar com ele. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Só mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Aleluia! Isso é só para quem decide hoje não ser mais escravo da falta de perdão. Nós somos filhos de Deus. Amém? Amém? Você crê que nessa noite vai se iniciar algo novo na sua vida? Algo que te liberta, que te tira da mágoa, da escravidão, que te faz uma criatura livre no Senhor Jesus, que morreu por você, para que você fosse livre, para que você tivesse paz. Amém? Amém. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Toda vez que eu venho aqui, eu falo um pouco de medicina, né? É que é o jeito que o Senhor me ensina e eu repasso. Tem uma condição na medicina chamada agnosia. Agnosia normalmente quando a pessoa sofre um trauma, uma queda, bate a cabeça ou algumas doenças, elas um sintoma, né? E é uma condição muito interessante. Imagina você olhar para esse microfone, quando você olha, você sabe que é um microfone, não sabe? Então, a pessoa pode ter passado a vida inteira cantando. Se ela sofrer um trauma e tiver uma agnosia, ela não vai reconhecer o objeto. É uma condição estranha. A pessoa olha para a TV e acha que é uma caixa. Entende? Olha para um ventilador e não sabe o que é. Aquilo foi a vida inteira para ela um ventilador. Mas, depois daquele trauma, daquele medo, ela não identifica mais. E, de certa forma, a mágoa, o ressentimento, ele nos faz isso. Qual o problema de estar magoado, de estar ressentido? A gente perde a percepção. E a percepção do quê? Do Senhor nas nossas vidas. Porque a gente passa a ser guiado pelo medo, pelo trauma, pela falta de perdão, pela mágoa. E aí então, a gente não reconhece o Senhor andando conosco. A gente olha, a gente vê e a gente não conhece o Senhor.
É horrível, não é? Mas foi o que aconteceu nesse texto aqui. Olha que loucura. Eles caminhavam com o Senhor, viviam com o Senhor, seguiam o Senhor, ouviram. A recomendação era para ficar em Jerusalém, não era para sair de lá, porque algo aconteceria. E o que eles fizeram? Estavam indo embora. Mas eles não eram servos do Senhor? Eram. Porque eles não estavam seguindo o que o Senhor mandava. Porque eles não reconheciam mais o Senhor. O grande problema da falta de perdão é não reconhecer o Senhor. Pior, é caminhar para longe do Senhor. Caminhar para um lugar que Ele não mandou a gente estar. É voltar assim. Entende por que eu escolhi esse texto? É diferente. Mas a forma como o Senhor tem de tratar conosco diante de cada situação é assim. Ele que sabe. Só que, se eu estou te dizendo que é um caminho muito difícil, eu estou te dizendo também que existe um caminho. Amém? Existe um jeito de perdoar. Amém? Não está contente por isso, não? Existe uma forma que o Senhor nos ensina de perdoar. Uma forma que Ele deixou. E nesse texto se resume um pouco a caminhada com o Senhor e nos dá estratégias para lidar com a mágoa, com o rancor, com a falta de perdão. Amém? Quem aí quer deixar de ser escravo hoje? Amém? Vamos lá. Então, o texto me ensinou algumas coisas e eu gostaria de partilhar com vocês. E a primeira coisa que esse texto nos ensina é que o próprio Senhor se coloca a caminhar conosco. Amém? O texto diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quando nós decidimos perdoar, o próprio Senhor se põe no caminho conosco. Amém? Amém? Você não está sozinho. Existe um Senhor a caminhar contigo nesse propósito. Se alguém te magoou, eu vou partilhar brevemente aqui. Eu e o João, minha família toda, né? A gente viveu um momento de igreja muito difícil mesmo. Porque quando eu entrei numa igreja que eu participei de 20 anos, a primeira oportunidade que eu tive de falar um pouco da palavra, eu fui muito elogiada. Olha só as estratégias, né? Muito elogiada. Eu fiquei até espantada com tudo aquilo, porque nunca tinha acontecido. E daí para frente, era uma oportunidade atrás da outra. Eu pregava até em chá de beber.
todo mundo falava, me convidava, e aquilo foi me deixando confortável. Eu achava que eu estava no meio de pessoas que me amavam, né? E isso baixou minha guarda. E o mal, ele nos espreita o tempo todo, né? E nas brechas que ele encontra, ele se levanta. E ele se levantou de um jeito que foi difícil de entender. A gente começou a viver coisas que aquilo que era tão elogiado, toda vez que eu pregava, vinha uma coisa assim: mas por que você falou aquela frase? O que queria dizer? Só isso. E a perseguição começou, e acabou em a gente saindo muitos anos depois da igreja. Só que quando eu saí arrebentada espiritualmente. Quando o pastor Jeco me conheceu, eu não queria pregar por nada nesse mundo. Ele me conheceu e eu falo que a gente estava até contando, né, sexta-feira, para uma amiga nossa, desse momento. Quando ele me conheceu, eu estava numa igreja tradicional, estudando teologia, e eu ia só para não dizer que eu estava desviada. Porque eu não queria pregar, gente. E parece que eu estou enfeitando, mas não é. Eu não queria estar exposta, porque estar exposta me lembrava muita dor. E começou um processo ali de perdoar. O pastor virou para mim, estava indo para o carro, voltou, falou: Deus mandou eu vir falar com você. Lá numa hamburgueria, eu fui comprar hambúrguer. Olha só como é Deus. Eu fui comprar hambúrguer e pastor, pedi o pastor lá para falar comigo. Aí ele falou assim: a sua cura virá de acordo com o seu mover no ministério que o Senhor te chamou. Volta a pregar. E eu falei: pastor, eu não sinto. Prega sem sentir. Você sabe fazer uma pregação, prega sem ouvir Deus falar, mas volta a pregar. E eu vou te falar, daquele momento até hoje tem sido um processo de liberar perdão. Eu vejo que eu já caminhei muito, que tem horas que ainda dói, mas é um processo. E olha só, eu consegui voltar a pregar. Glória e honra do nome do Senhor. E glorifico muito a Deus pela vida de vocês, que tiveram a coragem de me colocar para pregar de novo. Amém? Então, quando você decidir que você quer perdoar, o Senhor vai se colocar no seu caminho para fazer esse percurso junto. Através de um pastor, através de um irmão, através de situações, através de curas que promovem ali no meio do caminho. Amém? Então vamos lá. De novo, Davi, canta mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Só os que não querem ser escravos, cantem. Eu não sou mais escravo
o Senhor vai te questionar. Amém? O texto diz assim: um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Que coisas? Perguntou ele. Jesus não sabia o que tinha acontecido. Ele mesmo foi crucificado. Jesus sabe o que aconteceu com você. Jesus sabe o que se passa no seu coração. Você pode esconder de todo mundo, mas dele não tem como. Então, um jeito de caminhar na direção do perdão é: fala para Jesus o que aconteceu. Falar nos liberta. Falar dá dimensão para aquilo que aconteceu. Falar faz com que a gente mesmo se ouça e perceba o quanto foi injusto. Foi mesmo, ninguém está falando que não. Foi, mas você não pode se apegar de forma prazerosa nessa dor, se fazer de vítima a vida toda e não permitir que o Senhor entre nessa história e te liberte da escravidão. Amém? Pode glorificar Deus por isso? O Senhor quer ouvir a sua dor. Pare de ser chato e contar para todo mundo que está cansado de ouvir essa mesma história e conta para quem pode resolver. Amém? Então, a terceira coisa: o Senhor nos confronta e nos ensina. O texto diz assim: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Senhor sofrer as coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe as Escrituras. Aí o João me falou assim: já pensou que é ouvir a escritora do próprio Senhor explicando? Já pensou? Pois é. Se você não entendeu ainda que foi chamado, você não foi chamado para ficar sentindo dó de si mesmo. Você não foi chamado para dizer o quanto o outro foi injusto com você. Isso é entre o outro e o Senhor. Você não foi chamado para fazer justiça. Você foi chamado para perdoar. Amém. Porque Jesus, sabendo que Judas tinha o traído, comeu com ele. Porque Jesus, do alto da cruz, quando todo mundo olhava para ele, disse, morrendo de dor: Senhor, perdoe, eles não sabem o que fazem. Quem somos nós para não liberar o perdão? Amém? Amém? Então o Senhor nos questiona e o Senhor nos traz a palavra de Deus para te dizer, para me dizer nessa noite: perdoa. Está na palavra, está na Escritura. Quer que eu te lembre? Eu vou de Moisés até aqui, mas eu vou
Você foi chamado para ser luz. Já viu luz por aí mimizenta? Já viu luz por aí tentando se esconder embaixo para que ninguém veja? Já viu luz por aí apagadinha? Não. Você não foi chamado para isso. O Senhor te deu autoridade para perdoar. Como? Com Ele. Junto com Ele. Amém? Amém. A quarta coisa que esse texto nos ensina: Jesus nos deixa escolher continuar ou não na sua presença. É sempre uma escolha nossa. O texto diz que em determinado momento eles foram para a casa de Cleopas e Jesus continuou andando como se fosse seguir em frente. E aí eles chamam Jesus. Você quer viver isso sozinho? O teu rancor, a tua mágoa, a tua falta de perdão? Ou você quer permitir que o Senhor siga em frente? Porque chega num momento que você fala: bom, já caminhei até aqui, né? Não vou voltar atrás. Já doeu demais a ferida para mexer de novo. Senhor, continua conosco. Amém? Amém. Você deseja que o Senhor continue contigo nessa caminhada, nesse empenho de fazer com que o seu coração seja livre da mágoa, do ressentimento? Convida Ele para sua casa. Convida Ele para cear contigo. Amém? Amém. A quinta coisa: só o Senhor nos devolve a visão que momentos como esse nos tiram. Se nós vivemos uma ignosia até aqui, sem saber quem o outro é, quem nós somos e quem o Senhor é, vai chegar um momento em que o Senhor vai te falar: você já caminhou. E eu creio que esse momento é essa noite. Amém? Eu creio porque o Senhor me falou que ia fazer algo diferente essa noite. E nessa noite, o Senhor tira tudo que nos impede de enxergá-lo em nossa mesa. Amém? O texto diz que quando ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu de vista. Por que ele desapareceu? Porque ele já estava com eles. Amém? Quando o Senhor desaparecer, vai ser porque nada vai fazer com que você o perca de vista de novo. Amém? Você pode glorificar o Senhor, porque Ele é lindo, porque Ele é digno e porque Ele nos dá uma palavra que nos ensina a viver algo tão difícil, que é o perdão. Então, quando você perceber quanto tempo perdeu triste, chateado, chorando, angustiado pelo que te disseram, pelo que fizeram, pela traição. Traição é algo muito duro, porque traição nunca vem de um inimigo.
própria palavra diz: trair é algo de alguém de confiança. É alguém que você ama, alguém que você confia e te trai. Para de carregar essa traição como um troféu na sua vida. Não é. O troféu é a presença do Senhor que se revela no pão e no vinho, que te diz: estou contigo, quero cear contigo, quero estar dentro de você, no teu coração, no teu sangue, correr pelas tuas veias, estar nos teus sentimentos, estar na tua mente, para que você possa decidir me vendo quem é você no Senhor. Porque o pecado, a falta de perdão, nos tira a percepção de quem nós somos em Cristo. Amém? Você deseja isso? Não, nem eu. O último tópico: o Senhor nos põe de volta ao caminho. Perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações enquanto ele nos falava no caminho e expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente a Jerusalém. Amém. O perdão te coloca de volta no caminho. Amém. Amém. Que te faz voltar a seguir o Senhor, ainda que você seja crente há anos. Você pode se desviar um pouquinho sem perceber. Seus olhos podem estar turvos pela mágoa, pela dor, e você não enxerga, não se enxerga, não enxerga o Senhor e não enxerga quem é o outro. Nós precisamos saber quem é o Senhor na nossa vida, para que nós saibamos quem nós somos no Senhor, para que nós saibamos quem o outro é no Senhor. Amém? Se você tem uma mágoa muito grande, perdoa a pessoa, castiga ela perdoando. Não tem castigo maior do que perdoar quem nos ofende. Amém?